Rodrigo de Freitas Ramalho, motoboy de 35 anos, foi preso em Buenos Aires, na Argentina, ao tentar renovar o visto de permanência. Desde que recebeu a condenação a 14 anos de prisão do Supremo Tribunal Federal pelos atos de 8 de janeiro, ele saiu do Brasil para buscar refúgio na Argentina. Rodrigo é pai de duas crianças pequenas e tanto a esposa do Rodrigo quanto os filhos têm uma doença rara chamada de ossos de vidro. A mãe de Rodrigo, dona Noemi, também possui uma doença e está em tratamento. Nós, do Jornal da Oeste, vamos conversar agora com a dona Noemi. Boa tarde, dona Noemi. Seja bem-vinda ao Jornal da Oeste. Muito obrigada por conversar conosco. Boa tarde. Dona Noemi, a gente quer entender, a gente imagina, claro, que a situação não é nada fácil nem para a senhora, nem para a esposa do Rodrigo, os filhos estão pouco para o Rodrigo, mas a gente quer entender como é que tá o Rodrigo, como é que estão as crianças, a esposa dele, se vocês têm contato com o Rodrigo, como é que tá a situação, dona Noemi? Bom, eu tenho contato com o Rodrigo através da Viviane, né? Porque lá na Argentina o sistema prisional permite que você possa telefonar para o preso, que você tenha esse contato, né? E o que acontece? Eu fico sabendo das coisas através da Viviane e em algumas vezes ela consegue fazer a conexão entre a minha ligação e a dele. É muito triste, muito doído, né? Você ter um filho preso, longe de casa, longe da família, né? Longe da mãe, principalmente. Eu estou longe dos meus netos, eu estou longe da minha nora e eu estou longe do meu filho, né? O meu filho, ele é um grande amigo, um companheiro. Eu tive ele muito novinha, com 16 anos, e eu cresci praticamente junto com o Rodrigo. Então nos tornamos companheiros, amigos, e o Rodrigo ele sempre esteve presente na minha vida. E assim, a situação do Rodrigo é muito triste, porque o Rodrigo ele fez toda a documentação na Argentina, ele estava com a precária, né? E a precária venceu para que ele não se tornasse ilegal no país, ele foi renovar a precária, né? Então, ele foi, a Viviane levou a documentação junto com o intérprete. Chegando lá, eles retiveram a precária. Eu estava com o meu filho no telefone, ele estava do lado de fora, porque ele acompanhou a família, e ele pensou que talvez a esposa conseguisse renovar. Nesse momento, retiveram esse documento e pediram para que ela ligasse para ele e ele entrasse para renovar essa precária, né? E ele entrou e tentando renovar e acreditando que seria renovada, né? O Rodrigo ele já estava cadastrado com todas as documentações, ele ia começar a trabalhar como Uber, então assim ele jamais passou a possibilidade dele sair do país, porque ele foi justamente pedir refúgio nesse país, né? Ele foi justamente estar lá para começar uma vida nova e tentar esquecer os 7 meses que ele teve de prisão e que foi uma prisão muito dolorosa, não só para ele, mas para os filhos, para a esposa, para mim, que sou mãe, porque nesses 7 meses eu não pude visitar o meu filho, uma viagem muito longa até Brasília, da onde eu moro, e eu não consigo aguentar um tipo de viagem desse, seja de ônibus ou seja por avião, porque eu tenho pressão intracraniana, enfim, eu tenho diversos problemas de saúde. E nesse momento eu estava feliz porque o Rodrigo justamente estava lá tocando a vida dele e tentando um recomeço. E ele foi preso. E isso machucou muito e está machucando, porque nós não sabemos, né, ao certo o que vai acontecer, né? São 5 pessoas presas, né? São pessoas, pais de família na Argentina, que buscaram o refúgio para que eles pudessem ter um recomeço, né? E fugissem, se exilassem de uma perseguição que eles estão sofrendo. E nesse momento, tudo que nós queremos é que haja a anistia,
que a anistia venha porque são famílias destruídas, são famílias que estão sofrendo junto com eles, né? Quando se fala em 2.000 prisões, né? Mais ou menos aproximadamente 2.000 prisões, fazendo uma conta rápida de 4 pessoas por família, como é a família do meu filho, e aí vem os adjacentes, pai, mãe, irmãos. Então, assim, não são apenas 2.000 pessoas, são 30, 40 mil, porque você pega e multiplica isso por diversas famílias, que são as unilaterais das famílias. No caso da família do meu filho, ele, a esposa, os filhos, aí vem a mãe, o pai, os irmãos, enfim, é família dentro das famílias que sofrem, todos nós estamos sofrendo. É muito triste, né? Eu fico assim, passada com tudo que está acontecendo. Jorge Serrão, nós estamos com a dona Noemi, nós falamos do filho dela 2 vezes na semana passada. Aqui, o Rodrigo, que é preso político, também não está aqui no Brasil, está na Argentina. Sua pergunta, dona Noemi. Dona Noemi, a coisa não é fácil, a lei argentina ela é implacável, ela deixa bem claro que se a pessoa lá tiver alguma condenação, ela não perdoa e pode acabar até deportando. Eu quero saber exatamente a situação dos filhos dos seus netos, como estão essas crianças, como é que elas estão passando diante dessa situação toda, que a gente discute muito a questão política e toda essa polêmica acaba, no final, mascarando o drama maior que são das crianças, das famílias. As famílias brasileiras dos presos do 8 de janeiro são as grandes vítimas de toda essa história. Como é que estão passando essas crianças? Queria que a senhora descrevesse para a gente esse quadro que parece ser preocupante. Bom, as crianças elas estão sofrendo, as crianças estão machucadas, estão em estado de depressão, passando por psicólogos, já tiveram um tratamento. Quando meu filho ficou preso 7 meses, eles caíram em estado de depressão. Dia 10 de abril, o meu neto mais velho, que é filho dele, vai completar mais 1 ano de vida e novamente com o pai preso. Então, assim, é um sofrimento. Essa criança, ele manifestou vontade de morrer, né? Ele falou para a mãe que tinha vontade de morrer e que queria acabar com tudo isso, tirando a própria vida. Isso me dói, porque é muito impotente para uma mãe. O que eu posso fazer pelo meu filho? Queria contestar com você contra a condenação. Se meu filho é um condenado a 14 anos, me responda por que ele não tem antecedentes criminais aqui no Brasil? E por que uma condenação de 14 anos se não tem uma imagem dele quebrando nada? E é essa pergunta que nós familiares nos fazemos. Nós queremos que pessoas, parlamentares, eu imploro aos parlamentares, eu imploro a todas as autoridades, se questionem isso, ponham a mão na consciência, a mão no coração, olhem para dentro do coração de vocês, vocês têm pais, mães, filhos, netos, muitos deles, e olhem e vejam e falem para nós. Nós queremos ver as câmeras, eu quero ver o meu filho se ele cometeu alguma coisa de errado. E se ele cometeu alguma coisa de errado, que ele seja julgado dentro do que ele cometeu. Porque quando se fala numa condenação de 14 anos, eu digo para você com muita clareza, qual é a maior condenação que nós podemos ter no nosso mundo, e eu falo isso a nível de mundo, porque quando a gente vê por aí criminosos que matam crianças, que matam pessoas inocentes, serem condenados a 11 anos, a 10 anos, e muitas vezes muitos saem livres. Por que meu filho está sendo condenado a 14 anos por alguma coisa que nem sequer mostraram ele quebrando nada, nem sequer mostraram ele destruindo nada? Então, assim, eu me questiono todos os dias, eu oro a Deus, eu peço a Deus que ilumine todas as pessoas, que ilumine todas as pessoas que estão ali envolvidas nessa possível anistia. Eu não estou aqui por bandeira de direita, de esquerda, de
centro, de autoridades. Eu não estou aqui por bandeira nenhuma, eu estou aqui como uma bandeira de mãe, uma mãe que está sofrendo, que está doente, que está com a vida devastada, assim como temos muitas mães. Eu conheço muitas mães que estão destruídas, muitos familiares ligados a essas pessoas, a 8 de janeiro. Nós nos conhecemos através de grupos de associação, de humanidade, de calor humano, que se uniram para levar uma única voz. Os nossos presos, eles não são criminosos, mas estão sendo tratados pior do que criminosos. Então, assim, e quanto à questão da extradição da Argentina, até que ponto essa condenação faz com que eles sejam deportados? Porque se você não tem antecedentes criminais, né, aqui no Brasil, e se a lei de Genebra, que é uma lei maior, tá, que garante o exílio em outros países, eu queria saber o que está acontecendo, porque, infelizmente, nós recebemos a condição de ter um parente exilado. E se ele foi ali no momento exilado, o que mudou? Eu queria saber o que mudou, porque o meu filho não tem antecedentes criminais nem aqui e nem lá, tá? E ele estava de acordo, respondendo todas as determinações do momento que ele foi aceito como um exilado político. E outra coisa, no processo dele está dizendo que ele estava tentando fugir. Ora, ele não estava tentando fugir, ele estava na imigração, tentando renovar a sua precária. E, inclusive, ele gravou um vídeo lá na frente do setor de imigração para contar isso, que ele ia entrar e que ele apenas queria renovar o documento, mas que não sabia o que ia acontecer com ele naquele momento. Então, eu peço a todos que, por favor, nos ajudem, aos parlamentares, que escutem a voz do Brasil, a voz dessas famílias, né? A voz das pessoas que se deslocaram. Eu hoje estou já há 2 dias bem ruim, porque eu tenho comorbidades e eu me sacrifiquei indo até a Paulista. Eu fui com a camiseta de anistia, eu fui como mãe, eu fui como uma pessoa que está lutando pelo seu filho, junto com todas as outras mães que estão sofrendo. Lá eu encontrei inúmeras mães. Eu tenho uma amiga que estava lá comigo, que o esposo dela, o José, está preso aqui no Brasil. Então, assim, tem inúmeras pessoas que estão sofrendo. Eu peço a todos, eu faço um clamor, por favor, votem pela anistia. Eu clamo, inclusive, ao presidente, assine a anistia. Nós precisamos dessa anistia, nós precisamos de uma pacificação nesse país, precisamos que o nosso país tenha uma calma e pare esse negócio de ataques. Nós somos familiares que estamos sofrendo, e é nós que estamos passando na pele. Por favor, nos ajudem. Os brasileiros lá fora que estão exilados estão passando fome, muitos deles, muitos estão sem emprego, muitos estão com medo até de sair na rua. Então, eu clamo a todos que possam pôr a anistia em votação, que votem e que ajude a nós familiares podermos dormir e seguir as nossas vidas novamente. A minha está parada desde 8 de janeiro de 23. Eu não tenho vontade de nada, eu estou assim num estado muito ruim, a minha saúde está piorando, eu tenho um tumor cerebral, esse tumor cresceu novamente, talvez eu tenha que entrar numa cirurgia, e eu nem sei se eu vou poder abraçar o meu filho, se caso eu não saia dessa cirurgia. Os meus netos estão tendo pensamentos de morrer. Isso é um absurdo que está acontecendo conosco. Dona Noemi, a gente agradece a sua disponibilidade por conversar conosco.
Não só a equipe do Jornal da Oeste, mas toda a Revista Oeste tem comprometimento com a verdade, tem comprometimento também com a pauta da anistia, no sentido de dar voz a vocês, aos presos políticos, aos familiares dos presos políticos. Eu, Geisiane, enquanto cristã, desejo profundamente que Deus sempre console o seu coração, que a senhora consiga realmente ver o seu filho novamente, que o PL passe, que a urgência passe, a senhora consiga abraçar novamente o seu filho. Faço votos também para a sua saúde, que a senhora melhore, que esteja sempre acompanhada de Deus. Muito obrigada, dona Noemi, por conversar conosco. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde.